E a semana começou ainda sob forte impacto político das novas declarações do empresário Joesley Batista contra o presidente Michel Temer. Hoje, o presidente apresentou queixa-crime contra Joesley por calúnia, injúria e difamação. O comboio presidencial deixou o Jaburu na hora certa, mas não foi para o lugar previsto. Em vez de ir para a base aérea, onde embarcaria para a Europa, Michel Temer rumou para o Palácio do Planalto. Oficialmente, por causa de alguns despachos e medidas provisórias. Mas a preocupação era mesmo com a ofensiva na justiça contra o dono da JBS, Joesley Batista. Em entrevista à revista Época, o empresário reafirmou as denúncias que fez contra Temer, a quem se referiu como chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil. O empresário também afirmou que o ex-presidente Lula e o PT institucionalizaram a corrupção no Brasil e que o senador afastado Aécio Neves, do PSDB, é tão corrupto quanto os outros. Aliados de primeira linha partiram para o ataque a Joesley Batista. Ele é bandido, roubou, usou recurso público, teve todas as benesses nos governos anteriores, Lula e Dilma, e no governo Michel as portas se fecharam. E na gravação foi um gesto de desespero e essa entrevista foi outro gesto de desespero. Ele devia estar na cadeia e não dando entrevista. O governador tucano de São Paulo também falou sobre a situação. O que o partido decidiu? Primeiro, acompanhar os fatos dia a dia. Nós podemos sair a qualquer momento. Digo, sair é deixar de ter ministério. Aliás, eu acho isso absolutamente secundário. Tanto é que quando houve o impeachment, eu era contra que o PSDB ocupasse ministérios. Eu sempre fui contra. A oposição afirma que a situação de Temer é insustentável. A cada semana a crise se aprofunda. É a pinguela sobre a areia movediça, quebrada. A cada passo que se dá, mais se afunda. A situação é gravíssima. É evidente que seria mais digno se o presidente se afastasse da presidência da República para se defender de tantas acusações. Nós poderíamos buscar um consenso para fazer essa passagem para o futuro, já que o governo, como está, vai tornando cada vez mais difícil a aprovação de reformas importantes para o país. O presidente usou a internet para mandar um recado. Efetivamente, estamos colocando o Brasil nos trilhos. Acabamos com os favores que privilegiavam apenas algumas poucas empresas. Cortamos as práticas que permitiam a criminosos crescer à sombra dos ilícitos e do dinheiro público jorrado, sem limite e com juros camaradas. E muita gente não gostou disso. Já está claro o roteiro que criaram para justificar seus crimes. Apontam o dedo para outros, tentando fugir da punição. Aviso aos criminosos que não sairão impunes. Pagarão o que devem e serão responsabilizados pelos seus ilícitos. E a cobrança foi feita hoje mesmo em duas ações. Na 12ª Vara Federal de Brasília, uma queixa-crime contra Joesley Batista. De acordo com a defesa, as acusações dele são baseadas em informações falsas, criadas com o único e exclusivo propósito de abalar a credibilidade do presidente da República e que a intenção inequívoca era denegrir a honra do presidente, expondo-o ao vexame e à execração pública. A outra ação é na área civil. A defesa do presidente pede indenização por danos morais. A defesa diz que o poder lesivo da entrevista é ainda maior porque Temer é o representante máximo do país e depende quase que exclusivamente de sua boa reputação perante a sociedade para exercer devidamente as suas relevantes funções. Tomadas essas providências, Temer seguiu para a base aérea. Na mesma hora, a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, chegava de uma viagem ao Rio. Segundo assessores, os dois tiveram uma rápida conversa protocolar.
Temer retorna ao Brasil no sábado. Até lá, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assume a presidência da República. E a pedido de Temer, ele deverá sondar as chances de reaglutinar a base aliada para retomar a reforma da Previdência. Mas a iminente denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra Temer, pode atropelar os planos. A defesa de Joesley Batista não quis se manifestar sobre as ações do presidente na justiça contra ele.